Há sempre uma infinidade de formas de se observar o mundo. Algumas dessas formas se tornam histórias, mas nem sempre essas histórias nos são contadas por aqueles que as viveram. Histórias que jamais foram vividas se tornam lendas. E por mais distante dos fatos que elas estejam, quanto mais tempo forem repetidas, mais se transformam em verdades absolutas. Durante muito tempo, o nosso passado nos foi negado. Nossas memórias foram ocultadas e nossos símbolos foram esquecidos. Uma hegemonia de pensamento se apresentou como único e suficiente e passou a permear o curso dos acontecimentos. Onde nos perdemos? O povo foi às ruas. E agora? Agora vai continuar tudo exatamente como era antes, a menos que as pessoas mudem. Então há uma esperança. Mas para isso, nós acreditamos nas modificações que vêm de dentro para fora, aquelas que vêm do indivíduo. Então é preciso que a célula social, que é o brasileiro, que o indivíduo mude. Se o indivíduo não mudar, o governo e os governos não mudarão. Que porta eu pego? O que ele responde? Pra onde tu quer ir? Não sei. Então qualquer uma serve. Então se tu não sabe pra onde é que tu tá indo, se tu não sabe qual é o teu propósito, qualquer lugar, pra onde, não importa pra onde é que tu vai, porque se tu não consegue conectar aquilo que tu tá fazendo, pra onde é que tu tá indo com o teu propósito de vida, tu tá perdido. Há tempo atrás, certo ou errado, nós tínhamos um plano de desenvolvimento nacional. Nós tínhamos um propósito. A nossa nação tinha uma visão e um propósito para desenvolver o nosso país, que infelizmente, algum tempo atrás, se perdeu. Vou dar um exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 60 anos atrás, desenvolveu um plano de desenvolvimento nacional com o propósito de tornar a Coreia um lugar que tem inovação, desenvolvimento, riqueza. E entrou governo, saiu governo, entrou ditadura, saiu ditadura, entrou em guerra, saiu de guerra. O propósito e o plano que você continuou. Para que lado devemos ir? O que temos no mundo de mais eficiente? Quais as pistas para definirmos o nosso caminho? Mesmo no mito, que toda vez que você fala aonde o socialismo deu certo, e na Escandinávia, a Escandinávia é monarquia parlamentar, de livre mercado, tem socialismo, pleura nenhuma, tem taxação, carga tributária alta. Na verdade, a Escandinávia não é socialista, não tem nada a ver com isso, eles têm um mercado muito livre, só que eles cobram muitos impostos, e todos os países escandinavos ficaram ricos com o livre mercado e depois se tornaram mais welfare state. Daí eu falei, opa, peraí, tem uma coisa estranha aqui, né? E eu estudava psicologia na época, eu estava tentando entender, poxa, o que será que tem? Será que tem alguma coisa subjacente nas sociedades que torna algumas mais ricas e algumas mais pobres? E eu descobri que é só a liberdade econômica mesmo. Se você deixa a sociedade livre para produzir e para resolver os seus problemas, eles se enriquecem. E se você tenta atrapalhar esse processo, elas empobrecem muito rapidamente. Tomamos, por exemplo, Hong Kong. No início da década de 50, parecia confirmar as previsões pessimistas feitas no final do século XX, que afirmavam que se tratava de um local não próspero e inadequado para o comércio. Quando o Sir John James, fiel discípulo de Adam Smith e economista da Escola de Manchester, definiu que Hong Kong deveria adotar os princípios do capitalismo, se recusando a impor qualquer tipo de tarifa de importação e sempre mantendo os impostos mais baixos possível, que criou as condições para o acelerado crescimento econômico vivenciado por Hong Kong. Entre 1961 e 2012, o PIB real per capita de Hong Kong cresceu 900% em apenas algumas décadas, deixando de ser uma favela a céu aberto e se tornando a economia mais livre do mundo. A sua população ganha 2,64 vezes mais do que a média mundial, tendo duplicado esse índice nos últimos 15 anos. As pessoas não fogem de Hong Kong, elas correm para Hong Kong. Ao final da Segunda Guerra Mundial,
a população era de 750 mil pessoas, e hoje é quase 10 vezes maior, tendo 7,1 milhões de habitantes, com a segunda maior expectativa de vida do planeta. A mesma coisa ocorre com Singapura, que em 1965 era um país pobre e atrasado, com uma renda equivalente à da Angola, que se tornou o segundo país economicamente mais livre do mundo. O que Singapura fez para conseguir essa grande virada? Estabeleceu uma moeda forte e estável, sem interferência política, que foi a moeda que menos perdeu poder de compra no mundo de 1982 a 2005. Negou ajuda em empréstimos estrangeiros. Fez um notável esforço de criar empresas privadas de excelência e competitivas globalmente, por meio da baixa tributação, burocracia quase inexistente e mínima regulação. Tudo isso com tarifas de importação nulas e livre comércio pleno, em um sistema idêntico ao adotado em Hong Kong. Singapura também deu ênfase na proteção à propriedade privada e na segurança pública. O segredo da estratégia era ter um governo pequeno e transparente. O gasto público proporcional ao PIB de Singapura é a metade do americano e 1/3 do sueco. Singapura, embora tenha forte intervencionismo na área privada, compreendeu as regras de não intervir na economia e hoje tem 11% da população composta por milionários. Mas a palavra desigual tem outro significado no país que é conhecido por ter abolido a pobreza. De todas as experiências e estudos disponíveis, há uma conclusão difícil de ser negada. Por todo o mundo, vemos uma forte relação entre a liberdade econômica e a qualidade de vida da população. Pessoas nos países mais livres ganham em média 8 vezes mais que pessoas nos países menos livres. Os pobres ganham 10 vezes mais. A população nos países mais livres é mais feliz. Possuem seus direitos civis mais bem protegidos. Em média, vivem 20 anos a mais. Os países mais livres também possuem menos corrupção, menor mortalidade infantil, menos trabalho infantil e menos desemprego. É inegável que, para nos preocuparmos com a melhoria de vida das pessoas, temos que nos preocupar com a liberdade econômica. O que liberdade econômica significa? Significa que a propriedade está protegida por leis imparciais, que você é livre para fazer o comércio com os outros pelo que você quer e precisa, sem intervenção do Estado. Que seu dinheiro mantém seu valor, porque a moeda de seu país é estável, e não sofre interferência política, e que o governo se mantém reduzido e sem interferir no funcionamento da economia. O capitalismo já se mostrou o melhor sistema para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se você olhar o gráfico de extrema pobreza no mundo, nos últimos 200 anos, saiu de 98%, algo assim, para 7% no mundo, algo assim. Algo nesse nível, perto de 10%. No Brasil, está em 5% a pobreza extrema, e há 30 anos era 20%. Então, isso vai dizer que isso é por causa do programa social? Claro que não. O Brasil passou a adotar mais capitalismo em relação ao que a gente tinha no início da década de 70. Então, no tempo, o que melhor alcança a melhora da prosperidade das pessoas mais pobres é um sistema de propriedade privada e livres trocas, que é o que a gente chama de capitalismo. E para o pobre de hoje, então, nem se fala. Para dar assistência a esse pobre de hoje, um sistema de mercado e voluntário como esse que eu descrevi é o que funciona melhor. O mundo é pobre, era pobre, sempre foi pobre, né? A pobreza é o estado natural do homem. O homem nasce nu e pelado. Nossos pais nos deram abrigo, comida e esses luxos, né? Então, o estado natural do homem é a pobreza. Nós temos que nos perguntar por que alguns países se tornaram mais ricos. Quando Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, uma investigação sobre, ele está se preocupando exatamente, quer investigar como alguns países, no caso, por exemplo, a Inglaterra, etc., se tornaram ricos, porque esta é a grande notícia da humanidade, do comércio, a economia, o capitalismo que gera riqueza. Então, na verdade, tem muito mais a estudar na riqueza que na pobreza. Os pobres, por exemplo, individualmente, eles querem estudar, entender e imitar os ricos, as empresas ricas, os casos de sucesso. So, here we go. First, an axis for health.
life expectancy from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Nós estamos aqui na casa, né, do Thomas Jefferson, que foi o sujeito que escreveu a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Talvez um dos textos mais lindos, né, da história mundial, da história política com certeza, onde nós podemos observar todos os valores que nós estamos precisando de maneira tão urgente
no Brasil. O que mais me chama a atenção, que eu queria comentar com vocês, né, que estão assistindo, é o esmero. Claro que não é todo os Estados Unidos que é assim, nem mesmo toda a Flórida, mas particularmente em Weston, e é muito replicável país afora, o esmero, o cuidado com os detalhes. Não há poluição visual, o cuidado com o jardim, a forma que as coisas são tratadas. Quer dizer, isso está refletindo, está retratando de certa forma o quê? A preocupação que o americano tem com o entorno, que é o espírito cívico. Os Estados Unidos fizeram, quando implantaram a nação deles, quando houve aquela discussão grande na Pensilvânia, na Filadélfia, sobre a Assembleia Constitucional Americana, que no início era para simplesmente emendar os artigos da Confederação dos Estados, mas virou uma Assembleia Constituinte, eles chegaram à seguinte conclusão, na minha opinião, genial para fazendeiros e profissionais liberais quase que isolados do mundo. Eles disseram o seguinte: olha, nós vamos respeitar sempre a propriedade privada, nós vamos respeitar as trocas voluntárias, só que tem alguns assuntos que a gente não sabe fazer de forma diferente, que a gente tem que, de alguma forma, fazer algo como num condomínio. Tem que ter uma convenção de condomínio, várias pessoas votando, e aí esse condomínio determina certas regras que são para coisas públicas, que a gente não sabe como resolver de forma privada de mercado. Então, para isso, eles falam o seguinte: ó, o governo não pode quase nada, salvo para essas outras coisas. E aí eles implementaram uma democracia para essas outras coisas. Então, demis, na definição grega, tem várias conotações. Uma delas é povo, sem dúvida, mas tem outras conotações, que é povoado, comunidade e distrito. Então, a democracia que Clístenes impôs na Grécia naquele momento, ou criou na Grécia naquele momento, era um governo distrital. Essa é a definição real da democracia. Não era um intento do povo mandando, não era essa a ideia. A ideia era governo distrital, ou seja, no distrito você tem um representante, aquele representante é um representante legítimo, porque ele mora naquele distrito. Qual que é a ideia aqui? Fragmentação do poder da aristocracia. Enquanto que você tem no mapa de Atenas, você tinha 5 grandes famílias dominando, agora você tem 139 distritos. Então você fragmentou um poder que era concentrado em 5 famílias em 139 representantes, com poder jurídico e tributário. O poder, né, do povo está mais próximo de cada estado, o que evita, digamos assim, um poder totalitário tomar conta de um determinado país e oprimir os seus cidadãos. Então a verdadeira divisão do poder americano não está na horizontalidade, eu disse, do poder federal. Está na divisão de poder entre a União Federal, os estados e os municípios. Está na autonomia que os estados têm. Quando se pergunta, os Estados Unidos é permitido o porte de arma? Depende do estado. É permitido o uso de drogas? Depende do estado. A maconha é legal? Depende do estado. Qual é a pena por homicídio? Depende do estado. Até o direito criminal é estadualizado. Basicamente, todo o sistema financeiro, até mesmo partindo da própria moeda, né, o valor da moeda, é baseado na confiança. Então, o nível de confiança que existe na sociedade, a certeza de que regras estabelecidas serão cumpridas, é o que facilita a negociação entre as pessoas, né? Eu só acredito que eu posso fazer um negócio e receber um pedaço de papel, porque nesse pedaço de papel está escrito que as instituições daquele país garantem o valor daquele pedaço de papel. Eu terei maior liberdade, maior confiança de fazer um negócio com uma contraparte, obviamente que, número 1, se eu tiver pessoas educadas e pessoas que cumpram, né, com a sua palavra, digamos assim, mas que eu tenha certeza que, se isso não acontecer, as instituições daquele país vão fazer com que aquilo que foi combinado seja cumprido. Essa é a base, né, da criação de
de riqueza e é, digamos assim, o tabuleiro onde o jogo do livre mercado vai funcionar. Se esse tabuleiro for mal formulado, o livre mercado sempre vai funcionar de maneira parcial, porque ele sempre vai ter muitos obstáculos, né? E é exatamente o que a gente observa no país. Então, onde é que a gente observa isso no dia a dia aqui nos Estados Unidos? Eu não preciso reconhecer firma de um contrato, eu faço uma assinatura e aquele contrato está valendo. Eu não preciso burocratizar excessivamente, porque se leva em consideração que as partes estão de boa fé. Só que o que acontece? Caso as partes não estejam de boa fé, se uma das partes esteja de má fé, a punição é muito forte e ela é uma certeza, né? Isso gera uma situação onde, na esmagadora maioria dos casos, de fato aquilo que foi combinado é cumprido, porque se não for cumprido, a punição é muito grande, né? No Brasil é exatamente o contrário. Como se sabe que a punição vai ser muito difícil, vai ser quase impossível na maior parte dos casos, especialmente no mercado, né, no livre mercado, enfim, entre as empresas, nas negociações, é muito difícil executar um contrato no Brasil, se cria toda uma burocracia para tentar evitar que se chegue a um problema. E isso emperra todas as fases da criação da riqueza. O cidadão, o indivíduo que quer empreender, que quer abrir seu próprio negócio, poxa, não pode levar 4 meses para botar a papelada em dia, pagar quase R$1.000, os custos que tem para sair da informalidade. Nós vamos continuar com as mesmas deficiências se não começarmos resolvendo o problema por aí. E isso também depende de uma visão positiva do empreendedor, favorável ao empresário, a pessoa que cria empregos. Quem cria empregos é o empreendedor, é o empresário. O político cria cabide de emprego. O político não cria emprego, não gera emprego. Não podemos acreditar quando o político, candidato a presidente da República, vai gerar 10 milhões de empregos. Ele nunca vai gerar 10 milhões de emprego. Ele vai, no máximo, deixar de atrapalhar o tanto que atrapalha. Essa questão de empreendedorismo é uma das coisas que mais me incomoda. Que você vai para os Estados Unidos, por exemplo, lógico que lá também tem problemas, mas as pessoas encaram o empreendedorismo, o empresário, de uma forma totalmente diferente. Os jovens saem da faculdade querendo fazer seus próprios negócios, querendo transformar suas ideias em alguma coisa produtiva, em alguma coisa útil, e não simplesmente ficar, atrás de um cargo de governo para o resto da vida, porque ele vai ter estabilidade. Isso, inclusive, no meu entendimento, é um dos problemas que a gente tem hoje, porque você pega uma pessoa que poderia produzir muito mais, que poderia ter ideias brilhantes, poderia fazer coisas incríveis, e ela fica lá atrás do seu carguinho no funcionalismo público. A primeira coisa que nós precisamos é dar mais liberdade econômica para os cidadãos. E essa liberdade econômica, ela precisa ser baseada em valores. Então nós temos aqui, além da liberdade individual e além, né, da livre iniciativa, a proteção desses valores, nós temos o Estado de Direito, onde todos são iguais perante as leis, especialmente aqueles que têm o poder, que têm que prestar contas ao povo, né? Por isso que a Constituição americana começa, né, com a frase "We the people". Ours was the first revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government, and with 3 little words: we the people. We the people tell the government what to do. It doesn't tell us. We the people are the driver. The government is the car, and we decide where it should go and by what route and how fast. Almost all the world's constitutions are documents in which governments tell the people what their privileges are. Our Constitution is a document in which we, the people, tell the government what it is allowed to do. We, the people, are free. Então, o que José Bonifácio acreditava naquele ponto era o que exatamente os mesmos princípios que os fundadores dos Estados Unidos acreditavam, que era o liberalismo político. Vamos lembrar que, naquele ponto da história, essa ideia de capitalismo e livre mercado não tinha sido muito bem maturado como conceito. Adam Smith, sim, já existia e já havia introjectado uma série de conceitos aí em contraposição ao mercantilismo. Ok.
Só que o que precede a sustentação do capitalismo, do livre mercado, é um sistema político liberal. Então, um sistema político liberal significa o quê? As pessoas entendem que o liberalismo, ele liberta quem? Esse é que é o ponto. Ele liberta o povo. E quem que então ele limita? Ele limita o governo. Então, toda ideia de liberalismo era de limitação de governo, limitação de poderes do governo. O governo e o Estado era quem limitava esse governo. Esse é que é o ponto. Então você tem que separar muito bem o que é Estado e o que é governo. A Constituição americana, ela é uma Constituição restritiva do poder central. A União Federal tem, de acordo com a Constituição, só o poder que a Constituição lhe dá. O resto é dos Estados. Então, o que não está expressamente dito que é da União Federal é dos Estados. Embora essa regra esteja sendo flexibilizada e cada vez mais diminuída. E isso explica também o crescimento do governo dos Estados Unidos e por que é que os Estados Unidos têm deixado de ser a referência de liberdade que sempre foram. Aumento de impostos, enfim, toda aquela situação que nós já vivemos no Brasil está sendo observada aqui nos Estados Unidos. E há uma grande diferença, né? O nível médio da população aqui, o nível de educação é muito mais alto, mas pouco a pouco nós vamos sofrendo a mesma erosão da democracia representativa e desse sistema tão interessante, né? Esse farol da liberdade que foi criado para o mundo pelos Founding Fathers. O mais importante na discussão é que tipo de governo nós queremos e por que nós temos um governo. A gente precisa se dar conta de que não existe almoço grátis, que o Friedman diria. Não existe da mesma forma ganho de liberdade com um governo maior. Pelo contrário, aumentando o governo, pedindo mais governo, nós vamos perder em liberdade. Nós vamos aumentar a burocracia, nós vamos ter mais problemas para criar riqueza. Não podemos cair na conversa de políticos de que haverá distribuição de renda se é prejudicado quem cria riqueza. Só olha o Uber. A gente tinha esse sistema do táxi que todo mundo pensava, bom, mas poxa, como é que a gente vai fazer transporte sem uma coisa centralizada e tal, e tem que ser protegido, porque e daí qualquer pessoa vai poder pegar uma carona? Isso não vai funcionar nunca. E daí vem um aplicativo simples, uma ideia simples que se dissemina, emprega milhares de pessoas, facilita o transporte para um monte de gente, baixa custos, aumenta a segurança, porque agora você pode pegar um transporte mais seguro ao invés de ficar no transporte coletivo para quem pode pagar. Muda todo o mercado, revoluciona a coisa e obviamente também incomoda todas as estruturas de poder, esse status quo que já existia dessas grandes indústrias, do táxi, do aluguel, tudo mais, os políticos que estavam associados. E a gente consegue fazer esse contraste entre esse sistema que hoje a gente olha como já uma coisa meio até velha, que é os táxis, e ver o sistema do Uber, que é uma mudança tão grande, que é simplesmente liberalismo econômico. O empreendedorismo é uma vocação, não é simplesmente uma busca do lucro, não é simplesmente ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, amor a... Não. Pelo contrário, as pessoas quando dizem que o Bill Gates é um milionário e aí muitas vezes falam, não, mas ele faz muita caridade, tentam, né, por esse lado demonstrar que ele tem coração também, e realmente tem, pelos projetos sociais fantásticos, vários deles que ele desempenha, que ele desenvolve na África, por exemplo. Mas não é só isso, as pessoas têm que ter noção que os bilhões de dólares que ele tem não estão numa conta bancária. Onde é que estão os bilhões de dólares do Bill Gates? Alguma parte realmente ele tem no banco. Mas outra grande parte está em patrimônio, está em ações, está em várias atividades empresariais, empreendedoras que ele tem e que estão a serviço das pessoas. As propriedades dele cumprem uma função social inerente à atividade do empreendedor. Aquilo que diz a Constituição sobre a função social da propriedade, que muitos de nós combatemos, porque de fato é utilizado nas cortes muitas vezes para desapropriar áreas de terra para supostamente fazer reforma agrária. A gente sabe que muitas vezes não dá certo, inclusive porque muitos depois revendem essas áreas, fazem justamente aquilo que não deveriam fazer.
Mas se nós formos olhar ao pé da letra o que quer dizer função social da propriedade, não está errada a Constituição, porque toda propriedade já cumpre sua função social. Porque a minha propriedade cumpre uma função social, sobretudo se eu sou empreendedor, de deixá-la à disposição do meu próximo, de outros indivíduos. Sou a favor de um Estado enxuto, tanto na economia como na repressão, e penso que mesmo aqueles que são tomados como capitalistas no Brasil, na verdade não são capitalistas porque eles vivem muito do dinheiro público. Então você vê os grandes empresários adoram um financiamento do BNDES, né? Você vê pesquisadores que muitas vezes se apresentam como de direita, mas têm bolsas de órgãos públicos. Então eu acho que essa mentalidade tão dependente do Estado, ela precisa ser revista. Até para que nós tenhamos uma verdadeira livre concorrência. No Brasil hoje não tem livre concorrência, porque não dá para você concorrer livremente com um concorrente que tem algum tipo de isenção de impostos quando você não tem, né? Ou com um concorrente que tem dinheiro do BNDES quando você não tem. E muitas vezes essas pessoas se apresentam como capitalistas, como defensoras da iniciativa privada. Desculpa, iniciativa privada é risco. Então eu sou favorável àqueles que tomam risco. Toma risco. Vai ganhar dinheiro, vai produzir riqueza para o país, vai dar emprego, vai recolher tributo no risco. Porque se ele tem financiamento público, ele já não tem mais o meu, digamos assim, a minha admiração. A natureza é soberana ao homem. Afinal de contas, somos todos uma parte dela. A realidade é formada por um universo complexo de tempo, espaço e dimensões cosmológicas que fogem do nosso entendimento. Os acontecimentos sempre são fatos e só podem ser testemunhados, vividos ou observados. As nossas interpretações podem ou não terem a ver com eles. E como se estivessem cada um deles conectados uns com os outros, numa sinfonia dramática, quase sempre harmônica, ao final, sempre parecem terem sido ordenados para que fizessem algum sentido. A isso, damos o nome de vida. Essa é uma ordem que não nos é dada a opção de escolha. Como seres conscientes, temos além da nossa capacidade de interagir, experimentar e protagonizar a vida, também a opção de entendê-la. O peso da tradição do que os sábios do passado obtiveram e que nos foi legado. Certos hábitos, cultura, etc. do passado, os gigantes do passado. A gente não deveria simplesmente achar que a minha cabeça teve uma boa ideia e eu vou desconsiderar milênios de evolução de grandes conquistas de sábios. Deveríamos ter prudência na hora de avaliar isso. Não quer dizer que você deva só considerar o passado. Não. Você deve considerar o que você acha certo e tentar mudar. Mas você deveria ter prudência. Olha para o passado e respeita aquilo. Ouça esse passado dessas pessoas que não estão mais conosco como esse legado que nos foi deixado. Então, prudência nesse sentido, né? Nós precisamos, por um lado, entrar no fronte cultural de uma maneira muito importante para poder ajudar as pessoas a entenderem o cenário, entender o que está acontecendo no mundo e poder se posicionar, porque tudo começa com isso, né? Nesse ponto, por exemplo, o Ludwig von Mises estava muito certo, ele nos escritos dele, ele dizia muito isso, né? Você começa com as ideias, são as ideias que mudam o mundo. O que nós podemos fazer para reverter esse quadro? Bom, eu acho que o primeiro passo, que eu acho que é o passo fundamental, é nós recuperarmos o amor pela literatura. Eu acho que não existe nada mais subversivo nesse mundo, e num lugar como o Brasil, do que a educação. Educar as pessoas a serem... educar para expandir a consciência, educar para ter conhecimento, educar para ter autocrítica e crítica do mundo à volta, para tomar as próprias decisões. Um povo com cultura e com educação, cara, não é levado adiante por ninguém. Primeiro, preparem-se intelectualmente, estudem,
né? Você tem hoje na internet uma série de conteúdos e cursos online, óbvio, principalmente o Olavo de Carvalho, que tem um trabalho absolutamente fundamental e indispensável em relação à difusão de ideias. E além dele, você tem outros que também são importantes, aí, gerando conteúdo, gerando informação. Você já tem hoje editoras lançando títulos que durante décadas foram negados ao público brasileiro. Você tem também, em alguns sites, como o site do Instituto Mises, você tem alguns portais que tem uma quantidade enorme de PDFs de livros clássicos que estão à disposição de graça. É só você baixar, ler no seu computador, ler no celular, no tablet, no Kindle, enfim. Então, não tem desculpa. Ele torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz com os deveres do professor. Os deveres do professor já existem, eles decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O primeiro dever do professor estabelece que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover as suas próprias preferências, as suas próprias opiniões políticas, ideológicas, religiosas e partidárias. O professor já não tem esse direito. Este dever, o dever de se abster dessas práticas, já existe. Ele decorre da liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que está prevista na Constituição Federal. O segundo dever do professor estabelece que o professor não favorecerá, não prejudicará ou constrangerá os seus alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O terceiro dever do professor estabelece que o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. O professor não pode agir em sala de aula como um militante. Ele é um servidor público, ele é um agente do Estado. E o Estado, de acordo com a Constituição Federal, o Estado brasileiro, ele é politicamente neutro. Existe a Constituição, prevê o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O quarto dever do professor prevê que, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O professor já tem esse dever. Ele decorre do pluralismo de ideias, que está previsto na Constituição, e da liberdade de aprender do estudante, que também está prevista no artigo 206 da Constituição. O quinto dever do professor prevê que o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse dever está previsto quase que com essas mesmas palavras na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É um direito humano dos pais, previsto num tratado internacional assinado pelo Brasil e reconhecido pelo Supremo, que os pais têm direito sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nenhum professor pode reivindicar o direito de transmitir aos filhos dos outros os seus próprios valores e as suas próprias crenças religiosas e morais. Enfim, basicamente é isso. E o sexto dever do professor diz que o professor, como sendo ele uma autoridade dentro da sala de aula, ele está obrigado a impedir que aqueles direitos que decorrem desses deveres, os 5 deveres que eu acabei de enumerar, sejam violados pela ação de terceiros ou também de alunos dentro da sala de aula. O ensino obrigatório é uma enorme intervenção estatal na vida dos indivíduos e das famílias. O que o projeto faz é apenas explicitar os marcos jurídicos dessa intervenção. Para quê? Para que os agentes do Estado, aqueles que efetivamente intervêm na prática, na vida das pessoas, na vida das famílias, não abusem do poder que têm. Então, ao contrário do que se diz, o nosso projeto não é uma intervenção estatal na vida privada. Ele apenas limita ou explicita os limites da intervenção estatal na educação obrigatória, no ensino obrigatório, sobre a vida das famílias e dos indivíduos. O ideal, me parece, seria que cada escola tivesse a liberdade de, a partir de um currículo mínimo,
dar essa educação como quisesse e bem entendesse. Porque aí não só você está respeitando a liberdade individual, como você está respeitando a pluralidade de recursos na educação. E aqueles recursos que fossem melhores, ao longo dos anos iriam se impor como uma universidade que tivesse melhores resultados. Imagine se uma faculdade, uma universidade no Brasil começasse a produzir prêmios Nobel. É claro que as outras universidades e o povo em geral, todos respeitassem essa instituição de ensino como sendo competente. Vamos pegar aí alguns exemplos de grandes veículos de comunicação e vamos tentar estabelecer uma diferença entre eles. Qual a diferença do Globo, da Folha de São Paulo e do Estadão? Qual a diferença da Globo News em relação a esses três? Não existe diferença nenhuma. Seja nas notícias que são divulgadas, seja na estética da forma como essas notícias são divulgadas, seja no vocabulário utilizado pelos jornalistas que trabalham nessas casas, eles vendem todos um padrão de notícia. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde nós temos duas televisões que são diametralmente diferentes. A CNN, ela tem uma forma de dar as notícias, ela tem uma narrativa. Fox News tem outra narrativa. Eu não vou categorizar as duas, mas são absolutamente distintas. A mídia do Brasil já se descredenciou completamente. Eu acho que é difícil você pegar, difícil você pegar qualquer jornal do Brasil e você tentar dizer que aquilo é verdade por qualquer lado. Tanto para o lado que é o lado da defesa lá da esquerda, não acredita na mídia, na Globo, por exemplo, ou no UOL, ou no Folha, não acreditam. Nós também não acreditamos, muito menos ainda, né? Nós sabemos que aquilo tem gente que é aparelhada. Então a mídia caiu em descrédito. Então talvez seja um começo. Agora precisamos ter uma mídia em que uma base seja, ok, isso aqui é verdade, isso aqui é um fato, que seja um fato de verdade, não seja uma postulação militante. Então eventualmente nós vamos chegar numa mídia livre. A população em geral vê essa uniformidade do jornalismo, do que está sendo divulgado, e ao que ela recorre? Ela recorre a única fonte de informação que ainda é de fato livre, que é a internet. É a única onde todos temos, dependendo apenas da nossa forma de expor o conteúdo que nós produzimos, equalizar e repercutir da mesma forma que um grande veículo de comunicação hoje repercute. Graças ao invento de smartphones, de telefones como esse aqui, e do acesso à informação por meio de sites, de blogs, tu tem uma concorrência sendo criada. Hoje, um canal de Facebook ou um canal no YouTube pode gerar tanta repercussão quanto um jornal em horário nobre. Não precisa mais ouvir calado o que um jornal publica e mente sobre um assunto. Você pode contraditá-lo e inclusive repercutir muito mais do que ele numa resposta, que até pouco tempo atrás dependia exatamente da benemerência desses próprios veículos de comunicação em publicar. Isso não acontece mais hoje. Hoje as pessoas têm a liberdade, por meio da internet, de expressar visões distintas, de criticar, de fazer o Media Watch. O que é o Media Watch? É um veículo fiscalizando a informação do outro. É um veículo contraditando o outro. É um veículo complementando a informação do outro. Ou oxigenando as informações que são veiculadas. Na Constituição, com esse arranjo, basta tomar a presidência da República para tomar um aparato estatal gigantesco e dominar os outros dois poderes. E foi esse o plano que o PT fez e que funcionou. E aliás, o modelo continua disponível para que qualquer outro partido faça. O que seria um arranjo constitucional alternativo de verdadeira limitação do poder? Bom, vamos olhar os países em que os arranjos constitucionais funcionam melhor, especialmente a Inglaterra, o berço do liberalismo e berço do constitucionalismo. A Espanha e a Inglaterra têm modelos constitucionais mais evoluídos.
em que há, e também a Alemanha e também Portugal, modelos mais evoluídos, não necessariamente monárquicos, mas com uma separação entre o chefe de Estado e o chefe de governo. É como se fosse um triângulo em que no topo da pirâmide, na primeira parte, né, da pirâmide, primeiro terço, eu tenho um nível de poderes supremos, né? No caso da Espanha, da Inglaterra, o rei e o Tribunal Constitucional. No caso de Portugal ou da Alemanha, o presidente da República e um Tribunal Constitucional. No nível intermediário, eu tenho aí um chefe de governo, é um primeiro-ministro, e o parlamento. E no terço de baixo, eu tenho a administração pública e o poder judiciário. Olha essa separação, especialmente do lado de cá, que eu tenho um chefe de Estado, um chefe de governo e a administração pública como poderes diferentes. Por quê? Porque o chefe de Estado, a ele toca responder pelos valores supremos da nação. Vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei, democracia, a defesa da paz, a chefia das Forças Armadas, a cabeça das relações internacionais, que são supra-ideológicas, estão acima da disputa ideológica dos partidos. Isso tem que estar na mão de um chefe de Estado, que é eleito para exercer esta função ou a recebe de seus antepassados, como no caso da monarquia, né, hereditariamente. Mas vamos com uma república. A Alemanha, por exemplo, se elege um presidente da república para ser o chefe da nação, protegendo seus valores supremos. Abaixo dele, um primeiro-ministro, como Portugal, primeiro-ministro, este sim é eleito ideologicamente. Ele é eleito por um partido para aplicar um determinado programa de governo. Ele é eleito por uma maioria e ele representa a vontade transitória de uma maioria. As preferências temporais de uma maioria momentânea, que amanhã pode se desfazer e trocar de lado no pêndulo tradicional da política. Esse primeiro-ministro não nomeia juízes da Suprema Corte, porque ele é eleito ideologicamente e a Suprema Corte está lá em cima, onde não é o espaço da ideologia, é o espaço da neutralidade ideológica. Nessa metade do triângulo eu tenho o parlamento e o primeiro-ministro, estes sim ideológicos, estes sim eleitos para fazer política. Lá em cima não, lá em cima eu tenho poderes neutros ideologicamente, aqui é o campo da ideologia. E no campo de baixo, que também não é o campo da ideologia, eu tenho a administração pública e o poder judiciário. Aqui é o campo da imparcialidade. A administração pública tem que atender o cidadão, não fazer política pública. A administração pública como um poder separado significa que o primeiro-ministro ou o presidente da República não vai nomear um apadrinhado político seu para ser o diretor do hospital, o chefe do posto de saúde, o presidente dos Correios, para uma estatal como a Petrobras. Eu tenho um projeto independente do projeto ideológico. Então, essa separação de poderes, aqui eu tenho o campo da imparcialidade, eu tenho a administração pública e o poder judiciário. O que é o poder judiciário, se não o serviço de solução de lides e administração da justiça, que deve estar no campo da imparcialidade, separado do Supremo Tribunal, que faz o controle de constitucionalidade. A gente chama de janela de Overton, a janela em que o debate público hoje se concentra. Então você tem, por exemplo, numa questão como educação, você tem a janela concentrada hoje numa questão do que é mais aceitável em determinado no debate político. E o papel do Instituto Mises Brasil é puxar o debate para o mais possível, o mais longe possível da visão estatista, mais próximo possível do ideal radical de liberdade. Então a gente puxa o debate, a gente muda o eixo do que é aceitável para a grande opinião pública, a gente contraria os paradigmas que a sociedade brasileira tem em relação ao que o Estado é,
e a gente desafia as pessoas a pensarem diferente. Então a gente puxa o debate para a ideia radical de liberdade. Esse é o nosso papel hoje. E a gente puxando o debate para a janela radical, a janela de discussão acaba se movendo, porque a gente traz todo o eixo mais próximo da liberdade. E é nesse papel que entra os atores que o Mises Brasil influencia. Sejam eles ativistas, sejam eles teóricos voltados para políticas práticas, sejam o cidadão comum na sua profissão, todos eles acabam sendo impactados por essa mudança no eixo. Eles acabam entendendo e incluindo uma visão ainda mais liberal no que é aceitável como debate, até que ele acaba sendo interessante, até que ele acaba sendo mais aceitável e até que ele se torna inevitável. E é assim que a gente acredita que as transformações sociais ocorrem, e é por isso que às vezes governos que são de esquerda, como o governo Dilma, acaba tendo que recorrer à privatização, ou até o governo FHC. Não é porque eles gostam, é porque o debate se puxou tanto para o lado que a ideia não é mais uma questão de ser aceitável ou não o debate, é uma questão de que aquela iniciativa é inevitável. Se tivesse um presidente liberal, se tivesse uma bancada razoável liberal no Congresso, mas se continuasse tendo todos os problemas que o Brasil tem hoje, o que você faria primeiro? É quase impossível responder o que você faria primeiro. Para a gente entender esse conceito e essa discussão, eu acho que a gente tem que falar sobre viabilidade política. O que é a viabilidade política? Cada ideia, cada projeto tem um senso na sociedade de viabilidade política daquela ideia. Tem ideias que estão maduras, que estão prontas a serem discutidas, eventualmente implementadas, e tem ideias que são impossíveis. As pessoas, isso jamais vai acontecer naquele momento. Tudo isso pode mudar, é dinâmico. Os liberais deveriam estar focados naquelas ideias que estão já com a possibilidade de viabilidade política próxima e tentar empurrar aquelas ideias, né? Aquelas que estão, não centralmente, não o Hélio decidindo, mas se a gente tem a tal bancada liberal tentando isso e várias pessoas tentando isso, liberais, elas próprias vão ficar testando esses limites para verificar qual é a viabilidade política daquelas ideias e tentar aprová-las. Então eu acho que isso vai acontecer naturalmente quando você tiver essa tal bancada liberal no Congresso. Todos vão ficar tentando aprovar. Você vê o que está acontecendo hoje. Por exemplo, o Paulo Eduardo Martins é um dos grandes defensores do fim da contribuição sindical. Isso já é algo que no Brasil de hoje já tem uma viabilidade política. Se eu falar sobre acabar o Banco Central, algo parecido, não vai ter nenhuma viabilidade política hoje. Se eu discutir sobre isso hoje, não vai ter eco, porque as ideias ainda não estão maduras na sociedade. Já o fim da contribuição social parece estar maduro, mas precisou o Paulo Eduardo e outros deputados, mas o Paulo Eduardo Martins, que é liberal, empurrar isso, discutir isso, tentar passar. Eu estou trabalhando no Estado, para o Estado, vamos dizer assim, mas eu estou sendo coerente com as minhas teses, com as teses liberais, minha proposta o tempo inteiro, todos os dias aqui, em algum momento eu falo em redução do Estado, eu evito a ampliação do Estado, voto contra. Então é alguém com esse discurso, vamos dizer, entre aspas, um infiltrado, trabalhando dentro da máquina para reduzir o mal que a própria máquina causa. Não há conflito nenhum e as pessoas entendem isso. Nós estamos vivendo a história. Fizemos, como disse, grandes coisas pelo Brasil, mas precisamos urgentemente de uma reforma institucional para eliminarmos alguns excessos do gigantismo estatal. Então aí você tem 3 pilares que constroem esse Estado liberal. A primeira é um Estado de direito, com limites de poderes, freios e contrapesos entre diversos poderes. Os poderes têm que ser completamente fragmentados e o povo tem que ter uma reflexão em cima de todos esses poderes. Na minha opinião, o sistema político que funciona melhor é aquele em que a propriedade privada é sempre, em todos os momentos, respeitada em todos os aspectos. Se você tem isso, e você então respeita as trocas voluntárias, você tem o melhor sistema político possível, na minha opinião. Nós temos que ter uma fidelidade partidária.
né? Nós não podemos ter mais, nós não temos 35 partidos, 28 representados, nós não temos 35 ideologias, programas de governo. Quem conhece a história dos partidos, a evolução, como surgiram os partidos ideológicos e programáticos, que é o sistema que nós temos aqui, né? Quem conhece isso, ele vai verificar que deve haver uma fidelidade partidária, que foi formando grupos naturalmente, que se chegou a esse tipo. E na nossa eleição é proporcional, nós votamos no partido, então tem que ter uma fidelidade partidária. Ele não pode romper com essa fidelidade partidária, tem que haver disciplina partidária, programas, ideologias, e nós não temos tantas assim. Isso vai levar até uma redução dos partidos. No meu entender, o financiamento público, novamente os partidos, os caciques dos partidos, eles recebem o dinheiro sem muito esforço. No financiamento privado existe aquela possibilidade de, bom, eu dou, mas quero alguma coisa em troca, né, para financiar as campanhas. Então o que acontece? Eu acho que temos que procurar o mais razoável. Empresa não vota. Nós deveremos procurar o voto da pessoa física. Então eles querem procurar recursos das pessoas físicas. Mesmo assim, das pessoas físicas com controle, fiscalização, limites e punições. Se nós tivéssemos um padrão de república federativa com modelo de tributação, ou com modelo de distribuição dos recursos, respeitando o tamanho, por exemplo, de estados e municípios, sem uma concentração tão imensa da União, nós não teríamos, em tese, o Ministério das Cidades com a função que tem hoje. Não tem sentido um prefeito do interior do semiárido de Minas Gerais vir a Brasília pedir 100 mil reais para fazer uma ciclovia. Isso acontece porque os recursos estão subtraídos lá da base do Estado e município, estão concentrados em Brasília. É lógico que isso demandará a descentralização também de algumas obrigações, saúde, previdência. Porém, eu pergunto para você, como cidadão brasileiro, você prefere, caso tenha alguma reclamação com saúde, com educação, com alguma das áreas sociais, você prefere pegar um ônibus ou ir com o seu próprio carro, reclamar com o prefeito da sua cidade, ou pegar um avião para Brasília, enfrentar aquela selva de pedra que é Brasília, impessoal, onde você não conhece ninguém, e tentar falar com o presidente da República? Ninguém gasta melhor do que o próprio cidadão brasileiro. Quem gasta mal é o Estado. Reforma tributária, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa para criarmos a burocracia profissionalizada, são reformas fundamentais. Eu acrescentaria a reforma do judiciário. Então, mais de 25 milhões de pessoas estão desempregadas. E como você resolve isso? Não tem como você resolver isso se a nossa legislação trabalhista faz com que o empresário pense 1, 2, 15 vezes antes de contratar alguém. É caro, o funcionário custa muito mais do que ele paga para um funcionário por conta das questões tributárias, por conta do imposto que o Estado recolhe, por conta da dificuldade que é. Então, obviamente que ele vai pensar 1000 vezes antes de contratar um funcionário. E a gente tem que pensar na questão do salário mínimo. O salário mínimo é uma bobagem gigantesca. Vários países desenvolvidos não utilizam mais essa métrica do salário mínimo. Então, o salário mínimo você estipula lá, sei lá, R$880 é o mínimo. Você tira do mercado de trabalho um mundo de gente, principalmente gente que está entrando no mercado de trabalho agora, ou que está fazendo, que poderia fazer trabalhos de pequenos períodos, por exemplo. E você tira essas pessoas e você coloca lá num nível um pouco mais acima, sendo que a produtividade dessa pessoa não vai acompanhar. Então, se você fica sistematicamente aumentando o salário mínimo, as pessoas acham que o salário mínimo tem que ser uma canetada tão pura e simplesmente, não tem que acompanhar a produtividade,
você mata simplesmente o mercado de trabalho. Então, falar de reforma trabalhista é uma coisa essencial. Sistema de vouchers, redução de impostos, redução de custo da máquina pública, redução de secretarias, redução de cargos comissionados, redução do poder do Estado como um todo, tirar a regulamentação de vários setores, né? Inclusive, por exemplo, do setor de combustíveis, tiraria o monopólio da Petrobras, tiraria o monopólio de vários outros serviços, como por exemplo do Correio. É um absurdo. Como que o governo quer se meter no envio de um papel daqui para lá? Isso aí tem que ser aberto ao mercado. Tiraria o grande poder regulatório de agências, como por exemplo a Anvisa. Então imagine se a gente tivesse uma mudança como o Uber foi para os táxis, para o sistema de polícia. Imagina se... Eu sei que é difícil imaginar, mas olha a revolução, a diferença, a queda de custo, o melhor serviço, as pessoas adotando isso livremente. Ninguém foi obrigado a adotar o Uber, ninguém foi obrigado a aceitar isso. As pessoas foram para ele porque ele era melhor, ele desafiou um sistema estatal inteiro. Então imagina se a gente tivesse isso para o sistema de polícia, para o sistema de reparo e manutenção de infraestrutura, para o sistema de justiça. A outra que agora que surgiu e hoje é muito mais discutida, principalmente depois da tecnologia ter sido mais desenvolvida, é você tentar sair da sociedade fazendo soluções tecnológicas. Por exemplo, o Bitcoin, você fazer compras na Deep Web. Se a gente dissesse hoje, definisse hoje que o Bitcoin nada mais é do que o dinheiro para a internet, seria o equivalente a dizer lá atrás, na década de 90, que a internet era e-mail. E todo mundo sabe que seria um absurdo, uma afirmação ridícula dizer isso. A internet é muito mais do que isso. Mas naquela época, ninguém conseguia prever que a gente ia ter alguns anos depois um Facebook, um Twitter, um YouTube, que são tecnologias criadas sobre a plataforma da internet, sobre os protocolos de comunicação da internet e que não tem nada a ver com e-mail. Com o Bitcoin é a mesma coisa. É mais correto dizer que o Bitcoin é, na verdade, a internet do dinheiro, porque muitas outras aplicações vão ser criadas e testadas e utilizadas e adotadas no nosso mundo financeiro e econômico. E do dinheiro, o dinheiro digital, o dinheiro apolítico, que não depende de nenhum banco central, essa é apenas a primeira inovação. Na minha opinião, das mais importantes e realmente transformadoras, mas não vai ser a única, é apenas a primeira. Aí você vai me perguntar, mas como é que isso pode acontecer? Pode acontecer de várias formas. Pode ter uma Constituição que garanta isso, pode ter um sistema de governo descentralizado, em que esse governo nem chega a ser monopolista. Mas eu nem sei se existe mais essa Constituição. Nós estamos com 93 emendas. 93 emendas. E ontem já foi aprovado em segundo turno na Câmara, aprovado a 94ª emenda. Uma Constituição com 93, 94 emendas e mais as propostas que vêm por aí de reforma, querem reformar tudo. Será que é a mesma Constituição? Resta mudar a Constituição. A solução seria uma nova Constituição. Agora, imagina o seguinte, se nós tivermos uma Constituição liberal, um Estado liberal, nós podemos nos dar ao luxo que a Suécia dá, de eleger um governo socialista. Por quê? Porque a Constituição liberal já cria limites. Lembra que quem é liberal, quando você é uma Constituição liberal, significa quem está livre é o povo, quem está limitado é o governo e o Estado. Se você tem um governo e Estado limitado, você pode até eleger um socialista, mas ele vai ter uma força política limitada. Esse é que é o ponto. Então, para nós evoluirmos como país, nós precisamos nos desvencilhar dessa Constituição intromissora, socialista que nós temos, e temos que absorver e temos que ter uma Constituição liberal, para que nós não tenhamos mais o risco de totalitarismo no Brasil. Todas essas reformas, eu acho que elas, normalmente por aí, elas são submetidas a um plebiscito ou a um referendo no final. Eu acho que para o Brasil, diante da nossa situação e diante da nossa classe política, eu acho que nós devemos ter um plebiscito e um referendo. Como?
O plebiscito, o povo vai aprovar, né? Por exemplo, o sistema de governo. E depois um referendo para aprovar esse sistema já acabado. O número 1 é você fazer com que todos os movimentos políticos concordem, que é isso que precisamos. Temos que ter um objetivo comum e diferentes agentes trabalhando de diferentes maneiras para atingir esse objetivo comum, da maneira que de bem couber e de uma maneira fluida. Às vezes um flanco tem avanços, o outro tem retrocessos, o outro braço tem um avanço. Então, diferentes agentes políticos, da sociedade civil, agentes econômicos, têm que estar trabalhando para a criação do Estado Ideal. A pressão única tem que ser em torno desse objetivo. Cabe a nós definir bem esses detalhes, né? Então, eu diria que, então, como chegar ao Estado liberal, a primeira etapa é todos concordarem no objetivo. Ponto. O brasileiro percebeu que ele tem força, né? Que na verdade os políticos, eles estão lá para nos servirem, eles são nossos servidores, eles têm que prestar satisfações, eles têm que dar satisfações. Nós também temos que fazer a nossa parte. Eu acho que o legado que fica é de um povo que não se acomoda. Vai fazer batalha na sua área, né? Na sua área profissional, dentro da sua experiência profissional no consultório, dentro da sua formação profissional. Isso vale para qualquer coisa. Se você é professor, vai lutar na área de educação. Se você é médico, vai lutar na medicina. Cadê você, advogado de direita? Cadê você, advogado conservador liberal, fazendo a batalha na OAB, fazendo a batalha nas associações profissionais, nos sindicatos, né? Se você é economista, cadê você batalhando especificamente na economia? Ativismo judicial, vou dizer, é uma coisa básica. Isso é que nem a questão de assegurar a sua própria subsistência, sua própria sobrevivência. Quer dizer, a justiça não vai fazer justiça. A justiça é um meio de você fazer justiça quando pode. Tem que lutar por ela. O terreno da luta é muito o terreno jurídico, judicial. É uma batalha que a gente tem que travar no judiciário também. A gente precisa se engajar, ocupar espaço onde quer que esteja, no seu bairro, na escola do seu filho, acompanhar o que está acontecendo. A gente precisa estar presente na sociedade. A gente arregaçar as mangas e trabalhar. Não dá mais para só viver a vida em paz. Só tocar, né, sua vida social, familiar, tem que se engajar politicamente, porque se a gente não faz isso, a gente não muda. Eu tenho uma frase que é o seguinte, ó: a política é como uma TV sem controle remoto. Se você não se levanta, você vai assistir o que não quer. O Brasil vai ser um país espetacular, vai ser um país riquíssimo, uma classe média pujante, uma classe média rica, capaz de ter uma qualidade de vida e uma abrangência e uma influência mundial. Fazer o novo. Então, se nós estamos empreendendo agora, exemplo da Brasil Paralelo, temos que pensar muito grande. Esse novo momento político brasileiro da comunicação por meio das redes sociais que permitiu que tantas pessoas se manifestassem, fossem às ruas e agora continuem se manifestando em uma espécie de Brasil paralelo. Eles vão acabar percebendo, tá? Errar é humano, tá? Vocês podem vir da esquerda para a liberdade, não tem problema, a gente vai receber de braço aberto. Você é jornalista, evidentemente, por que você não está fazendo a batalha dentro das redações? Se você é um artista, dentro das artes, se você escreve roteiro para cinema, para minissérie, né? Onde está você na batalha cultural? Então, se você não quer participar da batalha cultural, mas você entende a importância dela, você entende o tamanho dos problemas que o Brasil e o mundo e o Ocidente estão passando nesse momento, que é um momento complicado da história, e você tem algum recurso financeiro que você possa ajudar, ajude, bota a mão no bolso. Hoje nós precisamos de investidores, nós precisamos de gente que apoie blogs, que apoie cursos, que apoie think tanks, que apoie institutos, o nascimento de canais de televisão, ou que banque iniciativas como essas que eu falei, que aconteçam, escola sem partido. Então eu quero um país com pessoas de almas e mentes livres, né, que possam dizer o que elas realmente acreditam, o que elas realmente sentem, sem medo do patrulhamento, né, sem medo de serem estigmatizadas. Eu acho que, além de um país
transparente, né, que é o que a gente luta muito por isso também, eu acho que essa liberdade de pensamento, de manifestação, para mim é algo muito caro. Então, se eu pudesse ser lembrada como alguém que lutou por isso, eu já vou estar muito feliz. Se não agora, quando? Brasil Paralelo responde essa pergunta. É agora. Quando acendemos as luzes que apontam para os sábios do passado, para o início dos tempos, percebemos que herdamos algo bom. Como linhas paralelas, a vontade e o desejo partem cada um de um ponto, mas para onde vão diferem. Diferente do desejo, a vontade é lúcida, perseverante e duradoura. Entende que o legado humano reverbera através dos séculos, e assim como o coração que sustenta nossas vidas, essa sustenta a vida de toda a humanidade. A vontade do indivíduo se impõe, e mostra que, ao contrário do que afirmam ditadores e supostos intelectuais, nós não somos escravos do meio. A vida pode nos desgastar ou nos afiar, mas isso depende do aço de que somos feitos. A vontade nos fez superar o impossível e dar aos que amamos o maior presente de todos: a esperança. Onde há esperança, há vontade. E onde há vontade, há um caminho.